Capítulo 395, Conceito do fogo. Tradução, do Coran Revisão, Zezin, 0QC, Atrocitus. Lin Ming estava tonto com a sensação do espaço se torcendo ao redor dele. Quando abriu os olhos, seu coração se abalou. Antes de entrar no reino místico da Divina Fênix, Lin Ming tinha imaginado muitas vezes exatamente o que seria o reino místico da Divina Fênix. Mas ele nunca imaginou que seria uma cena tão chocante. Na frente de Lin Ming havia uma extensão infinita de rocha de cor vermelho escuro. Era estéril, sem um toque de verde, e entre as rochas vermelhas havia grandes rios de lava. Essas rochas parecem ter sido incineradas pela lava até o ponto de terem ficado vermelhas. Piscinas gigantes de lava fervente apareceram em todos os lugares, com gigantes bolhas de ar evaporando através da lava. Com sons borbulhantes, o cheiro nocivo de enxofre se alastrou junto com uma onda ondulante de calor. Esta névoa era tóxica, uma pessoa normal teria sufocado e morrido aqui depois de apenas um momento. Se fosse apenas isso, Lin Ming não ficaria tão chocado. Mas o que ele achou inacreditável era que, atrás dele, havia um vasto campo de gelo. Vento e neve se misturavam e os campos de gelo eram tão lisos como um espelho. As pontas de geleiras maciças despontavam pelo chão como torres altas e brilhavam com um resplendor frio, reluzindo e cintilando como um campo de estrelas. O vento forte trazia granizo gelado que se espalhava em todas as direções, tão rápidos como flechas. Se uma pessoa normal estivesse aqui, este granizo teria sido suficiente para perfurar seu corpo, rasgando um caminho pela carne. De um lado havia uma terra de lava e do outro lado era um campo de gelo, um lado ardente e o outro gelado. Esse sentimento extremamente contraditório era inacreditável. Este é o reino místico da Divina Fênix. Muding Chan disse em uma só respiração. Esta era a segunda vez que ele veio aqui e ele já tinha visto essa cena antes. O reino místico da Divina Fênix tinha um limite proibido com base na idade esquelética. Além disso, o intervalo de tempo entre cada abertura era muito longo. Normalmente falando, um artista marcial só poderia entrar aqui 2 vezes na vida dele. Na estrada em que Lin Ming estava em pé, as luzes brilhantes piscavam periodicamente. Com cada flash de luz, um novo discípulo aparecia pela distorção. Depois de se adaptarem ao estranho sentimento de distorção do espaço, eles abririam os olhos e ficariam estupefatos depois de ver a mesma cena que Lin Ming viu. Esta foi a primeira vez que essas pessoas chegaram ao reino místico da Divina Fênix. Embora alguns deles já tivessem ouvido outros descreverem a cena de dentro desse local, verdadeiramente vê-la pela primeira vez era um sentimento inexplicavelmente chocante. Afinal, ouvir e ver eram 2 coisas completamente diferentes. Depois que todos os discípulos chegaram, Muding Chan disse: Bom, este reino místico da Divina Fênix é um mundo independente, não faz parte do continente da queda do céu. As 2 terras de fogo e gelo são realmente divididas por um encantamento e se prolongam por uma grande distância. Escolham de acordo com seu atributo e entre. Os discípulos da facção Luan Azul entram no campo de gelo e os discípulos da facção Pássaro Vermilhão entram no mundo da lava. Lembrem-se, não se esqueçam do aviso da honorável mestra da seita e tomem sua própria segurança como a mais alta prioridade. Agora, seja com os outros ou vão sozinhos. Dispersar. Mundo independente. Assim que Lin Ming olhou para cima, viu que na verdade havia 2 sóis ardentes e quentes pendurados no ar. O sol do mundo do fogo era extremamente quente e até mesmo emitia uma luz azul fraca que parecia uma enorme bola de fogo no céu. Ao redor da luz do sol, o próprio ar se distorcia com o calor, fazendo com que o sol parecesse uma miragem ilusória. Mas o sol no mundo de gelo parecia sem vida, como um objeto distante e não afetado. À medida que a luz solar de lá brilhava no corpo de alguém, não havia nem a menor sensação de calor.
Em vez disso, isso só causava uma sensação de que eles caíram em um lago de água gelada. Essa maravilha, se não uma ilusão, era verdadeiramente impossível de ser vista no continente da queda do céu. Se este não fosse o continente da queda do céu e fosse um mundo separado e individual, então, esse era um mundo que se formou naturalmente, ou era um mundo que foi criado por um ancião supremo. Lin Ming não podia deixar de entrar em seus devaneios fantásticos. Neste momento, Mu Jingshan perguntou, Lin Ming, você gostaria de ir junto? Ou você gostaria de vasculhar sozinho? Se eu for sozinho, conseguirei chegar ao salão principal da Fênix Ancestral. Ou ficaria perdido? Não, este mundo tem infinitas camadas de princípios e enigmas profundos que o dirigem. Não importa aonde você vá, dentro de 3 dias você acabará por chegar ao salão principal da Fênix Ancestral. Então irei sozinho. Haha, eu também sugiro que você vá sozinho. Este reino místico da Divina Fênix é uma terra incomparavelmente ampla e vasta. Até agora, nunca houve nenhum discípulo em qualquer geração que tenha conseguido rastrear o fim do reino místico da Divina Fênix, embora cada vez que nos transportamos para cá nos somos levados a um local diferente. O reino místico da Divina Fênix contém inúmeras chances de sorte esperando, mas, se várias pessoas vão juntas, a área que eles poderão cobrir é muito menor. Mesmo que eles se deparem com uma chance, seria difícil dividi-la entre várias pessoas. Se você for sozinho, então tudo dependerá do seu próprio destino. Naturalmente, esse é o melhor caminho a seguir. Eu também gostaria de aconselhar o irmão aprendiz Júnior Lin que quanto mais longe for, uma maior quantidade de perigo existirá. Se você quiser se permanecer conservador e ficar com um pouco mais de segurança, fique na proximidade das bordas, não haverá nenhum perigo ali. 3 dias depois, você também pode entrar no salão principal da Fênix Ancestral. Claro, se você fizer isso, você não encontrará chances de sorte. Mu Jingshan era o único que possuía um amplo entendimento do reino místico da Divina Fênix, então ele contou a Lin Ming tudo o que sabia. Quanto mais profundo ele fosse, mais perigos existiriam. Mas, correspondentemente, as chances de sorte que ele encontraria seriam maiores também. Lin Ming entendeu isso e ele também estava cada vez mais esclarecido do porquê dentro do reino místico da Divina Fênix era possível morrer não importa o quão alta fosse sua força ou seu talento. Ou porque era possível que se alguém fosse excepcionalmente talentoso, a chance de morrer era maior. Isso ocorria porque a tentação de explorar as partes mais profundas e desconhecidas do domínio místico era muito difícil de resistir. Para aqueles que caminhavam no caminho marcial e sonhavam em subir ao pico de todas as artes marciais, esses indivíduos tinham que possuir em seus corpos o sangue e a vontade dos aventureiros, este era um desejo que era impossível suprimir. Lin Ming também queria viajar até as profundezas. Se ele ficasse perto nas bordas, ele só caminharia pelos caminhos que outros haviam atravessando e não haveria significado para ele. Obrigado pelo aviso, irmão aprendiz Sr. Mu. Eu devo ir primeiro então. Lin Ming juntou as mãos, curvou-se e depois saiu sozinho. A direção que ele escolheu foi naturalmente o mundo do fogo. Quanto mais ele andava, mais rápido ele ia, até que ele estava perto do ponto de voar. Quando Mu Jingshan viu Lin Ming desaparecer na infinita névoa vermelha e na lava, ele suspirou. Embora Mu Yuang tivesse advertido mais de uma vez para ele ficar seguro, ela provavelmente estava bem ciente de que Lin Ming exploraria as partes mais densas, esguias e profundas do reino místico da Divina Fênix. Caso contrário, qual era o ponto em entrar no reino místico da Divina Fênix? O vento ardente e quente soprava em seu rosto como se estivesse tostando ele. O ar estava cheio de cheiro picante e azedo de enxofre e enquanto ele olhava à distância, todos os lugares que via estavam cobertos por uma neblina vermelha e espessa.
A visão de Lin Ming já estava reduzida a cerca de 1000 pés, mas quanto mais profundamente ele ia, mais seu campo de visão diminuía. Depois de voar em alta velocidade por quase um dia inteiro, com a resistência de Lin Ming, ele simplesmente não precisava parar e descansar. Esse tipo de velocidade era raro, mesmo em todas as gerações anteriores dos discípulos da Ilha da Divina Fênix. O reino místico da Divina Fênix não tinha noite, o sol feroz e ardente simplesmente não se movia. Depois de uma quantidade desconhecida de tempo, Lin Ming de repente ouviu um ruído estridente vindo de cima dele. Quando ele olhou para cima, ele imediatamente respirou fundo. No céu, havia dezenas de raios coloridos como a luz de um arco-íris que caíam a um ritmo alarmante. Estes eram meteoritos que possuíam chocantemente 10 pés de largura, ou eram até mesmo maiores. Eles estavam envoltos em chamas ardentes e tinham longas caudas de fogo. Eles assobiavam quando eles vieram caindo em direção ao chão. Quanta energia estava contida nesses meteoritos! Um meteorito com apenas algumas dúzias de pés de largura pode ser capaz de nivelar completamente uma aldeia com um impacto. Não era algo que a carne mortal pudesse resistir, a menos que fosse um ancião supremo do reino divino. Bang! 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 À medida que os meteoritos caíam à distância, eles explodiam na rocha de cor vermelho escuro ou nas piscinas gigantes da lava, provocando explosões maciças. Lin Ming podia ver a lava disparando centenas de pés no céu, ou mesmo milhares de pés ou ainda mais. O chão tremia e uma onda de choque terrível subiu, era impossível para alguém ficar firme no chão aqui. Lin Ming se manteve completamente concentrado. A velocidade da chuva de meteoritos era simplesmente muito rápida. Embora a área fosse grande, ele não poderia superar a explosão, ele só poderia escapar com antecedência. Felizmente, a chuva de meteoritos não era muito densa e os meteoritos maciços eram em menor quantidade. Quando Lin Ming estimulou a verdadeira essência do seu corpo que o protegeu ao máximo, ele se moveu de acordo com a trajetória das luzes coloridas como arco-íris que viu. Com isso, ele conseguia determinar a direção e velocidade em que o meteorito estava caindo. No momento, seus olhos se arregalaram. Ele viu um meteorito pequeno de 3 pés de largura se aproximando rapidamente dele, não de muito longe de onde ele estava. O Hulk dourado quebrando o vazio imediatamente entrou em erupção. Lin Ming liberou toda a percepção de sua força da alma para rastrear o caminho do meteorito enquanto ele revolvia a verdadeira essência para protegê-lo ao máximo possível, a fim de evitar o impacto total desse meteorito. Se a onda de choque da colisão o atingisse de tão perto, a verdadeira essência que protegia Lin Ming seria despedaçada como vidro. Bang! O meteorito atingiu o chão e a explosão resultante foi como um trovão ensurdecedor nos ouvidos de Lin Ming, quase explodindo os seus tímpanos. Ele foi enviado voando pela onda de choque e caiu diretamente em uma poça de lava densa. Felizmente, a verdadeira essência esverdeada que protegia Lin Ming era infinita. Estar nesta lava por um curto período de tempo não era nada. Quando Lin Ming saltou instantaneamente, viu que as pedras no chão à sua volta tinham rachado por centenas de pés. A lava disparou no céu e o fogo ardia como um inferno crescente, atravessando diretamente o céu. Isto é. Lin Ming olhou com os olhos arregalados. Ele podia sentir claramente a semente do deus herege reagindo dentro dele, bem como a inquietação da essência da chama. De repente, Lin Ming entendeu, originalmente, não havia nenhuma chama ou fogo na piscina gigante de lava, mas depois que o meteorito a atingiu, ele realmente formou uma chama maciça. Bang! 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 À medida que os meteoritos caíram à distância, as chamas rugindo refletiram nas pupilas de Lin Ming. Era como se ele pudesse ver a origem do fogo. A origem do fogo era a lei e também o conceito de fogo. A colisão, o movimento e a seguinte explosão aterradora criaram uma chama imensamente ardente. Quanto mais violenta fosse a explosão, mais terríveis as chamas se tornariam.
Se um meteorito de alta velocidade atingindo o chão criava um fogo tão terrível, então e se fosse a verdadeira essência? Se a verdadeira essência em alta velocidade atingisse isso, criaria um fogo ainda mais aterrorizante. Vosh. Outro meteorito caiu na direção Linming e era ainda maior do que o último. Linming voou para longe com rock dourado quebrando o vazio. No entanto, ele não foi longe demais. Sua intenção era estar um pouco perto, para que ele pudesse manter sua percepção em constante contato com o meteorito. Bang! A terra parecia se rasgar. A lava ondulante e a violenta onda de choque destrutiva que seguiram foram ainda mais aterrorizantes do que a última vez, e as ondas de lava foram enviadas aos céus. Linming ficou dentro da tempestade que se seguiu e foi enviado instantaneamente voando para trás. Linming sentiu como se seus órgãos internos tivessem sido atingidos por um martelo e ele cuspiu um bocado de sangue. No entanto, seus olhos estavam cheios de êxtase e felicidade. O conceito do fogo, eu toquei nele. Mesmo que ele fosse gravemente ferido, Linming não se importava. Ele convocou sua verdadeira essência e revolveu para fora com a lança divina do cometa roxo. Diante da onda de chamas e lava que se aproximava dele, a lança divina do cometa roxo varreu as chamas, colidindo com a maré de lava. A essência do fogo e do calor era produzida através do impacto, com verdadeira essência simulando isso, o poder do fogo poderia ser imediatamente duplicado.